Bom, então, nós começamos, né, falando um pouco sobre, na verdade, iniciando o processo de construção daquela lógica, da lógica formal, né, e entrando na lógica proposicional. Falamos um pouco sobre notação, definimos ali, né, quais são os elementos básicos, os tijolinhos, né, e a cola da nossa lógica, então são os conectivos, a cola, né, e as proposições são os tijolinhos. Se a gente fosse pensar no que a gente já conhece de matemática, a gente pode pensar as proposições como números ou variáveis, né? E os conectivos como operações entre eles. Fizemos algumas formas de passar da língua portuguesa para transpor para uma notação da linguagem lógica, né? Definimos a notação dos conectivos e vimos, então, que podemos trabalhar de uma maneira mais clara, né? Porque ela está isenta de significado, né? Como está na língua portuguesa, ou seja, lenda, acabar, isso não importa para a gente. O que importa mais é muito a inter-relação entre esses elementos aí, que são as proposições, né? E aí, dado isso, a gente teve que dar significado, sim, para as operações, assim como adição, subtração, soma, multiplicação, nós atribuímos significados, né, para elas. O significado é o quê? O que que é o resultado? Associar o lado esquerdo com o lado direito, certo? E nós montamos, então, as tabelas, né, da negação, do conectivo negação. Só para lembrar que ele faz o quê? Ele inverte o valor, então, se a entrada da proposição é P, perdão, P, a entrada é V, vira F, se é F, vira V, certo? Já o conectivo E, ele só vai ser verdade quando ambos os valores das proposições forem verdadeiros, ou seja, só na primeira linha da nossa tabela verdade. Eu mostrei para vocês como a gente pode padronizar a estruturação dessa combinação aqui de tabela verdade, né? Através ali de um diagrama de árvore, né? Então, a gente estabelece o primeiro nível P, né, a primeira proposição, verdadeiro, falso. E os desdobramentos a gente vai fazendo por árvores, né? Criação aqui dos ramos. Se tiver mais desdobramentos, né, vamos ter mais possibilidades. Então, isso aqui dá a combinação. É útil a gente ter essa visualização aqui de árvore para não ficar mudando ali a forma de orientar as linhas, porque a gente definiu posteriormente a equivalência, e a equivalência entre proposições, né, ou expressões, é quando elas têm o mesmo resultado da tabela verdade, claro, para as mesmas entradas, né? Então não pode ficar mudando muito a ordem aqui para não confundir. Então esse é o conectivo, ele só vai ser verdadeiro na primeira linha, né? Ou seja, quando ambos forem verdade. Do resto ele é falso. O conectivo ou, que já mantém a verdade para a primeira linha, mas também admite que quando um ou o outro é verdadeiro, né, ele também vai ser verdade. Então ele só é falso quando ambos são falsos, certo? Já o conectivo se somente se pode ser pensado como, como a gente está na computação, né? Pode ser pensado como um comparador lógico, ou seja, se as duas entradas, as duas proposições são iguais, ele é verdadeiro. Tá vendo? Ó? Verdadeiro e verdadeiro são iguais, dá verdadeiro. Falso e falso são iguais, dá verdadeiro. De outro modo, ela é falsa. Então é como se o se somente se fosse um comparador, né, para conferir se as entradas são as mesmas. Já o conectivo implica, a gente pode pensar muito mais do ponto de vista da causa e consequência, né? Eu tenho uma causa e tenho uma consequência. Lembrando que é uma relação de causa e consequência, se eu consigo verificar a ocorrência da consequência quando existe a ocorrência da causa. Então, quando eu tenho a causa ocorrendo, ou seja, verdadeiro, se eu verifico a consequência, que é o caso da primeira linha, então existe relação de implicação, como está colocado aqui, certo? Então é verdadeiro. Se aconteceu a causa, mas não observei a consequência, ou seja, falso aqui, não existe relação de implicação. Ou seja, eles não têm essa relação de causa e consequência. Se eu não observo a causa, eu não vou negar a possibilidade de existir essa relação, porque, né,
Se há alguma coisa que eu não observo, eu não sei se ela pode ter um desdobramento. Então, por definição, quando é falso, a gente atribui valor verdade verdadeiro. Com isso, a gente consegue decorar, né, ou assimilar todas essas cinco operações, que são as operações básicas que a gente vai usar, certo? E a partir disso, então, e com as equivalências lógicas, começar a desenvolver um tipo de álgebra, né? Um tipo de cálculo, de lógica, de, né, operações. Como que eu posso sair de um ponto A ou de uma expressão e chegar em outras, né? Certo? São os desenvolvimentos, que eu até brinquei no grupo lá, né? Que tem uma demonstração, né? Certo? De sair de um ponto, de um lugar e chegar em outro, né? Esse é o nosso objetivo aqui. Fiz esse exemplo para a gente verificar e deixei como exemplo também um outro exercício para vocês, né? Certo? E aí a gente entra agora na segunda parte. Eu falei, vou fazer essa brincadeira para ver se o pessoal se envolve ali, né? E funcionou. Depois ainda caí na pegadinha também. Eu falei, ué, não sei se o Moisés que saiu lá, eu falei, ixi, meu Deus, vai dar problema. Eu fiz uma brincadeira e agora os dois estão saindo, eu vou perder todos os alunos. Então, o que acontece? Agora, a gente entra num novo nível, em que eu posso utilizar isso aí que foi desenvolvido para poder tentar inferir alguma coisa, certo? Deixa eu só tirar meu cachorro, vai para lá. Sai aqui, Paulo. Vai para lá. Ele está aqui fungando aqui do lado. Então, vou fazer o seguinte exemplo aqui para a gente perceber como isso pode ser possível. Ou seja, será que com esse conhecimento que a gente já desenvolveu até agora, que ainda é um pedacinho do que é a lógica matemática, né? Será que eu consigo, dada uma afirmação, ou seja, uma expressão, e dada a validade de parte dela, né, inferir alguma coisa sobre o restante, certo? Ou seja, eu tenho uma expressão, eu conheço alguma coisa sobre parte dela e eu quero saber o que eu posso deduzir sobre o resto, né, sobre as outras expressões que fazem parte dela, que compõem, tá? Então vamos analisar a seguinte expressão, que está lá no exemplo do livro, tá? Se Alcides está atrasado, então Belmiro está atrasado. E se Alcides e Belmiro estão ambos atrasados, então a aula é chata. Quantas proposições nós temos aqui? Vamos ver. Alcides está atrasado é uma proposição. Por quê? Porque ela não tem nenhum conectivo dentro dela. Não tem um E. Não vale esse E aqui, ó, tá, pessoal? Esse, certo? Tem que ser o E sozinho lá, o conectivo. Então, Alcides está atrasado é uma proposição. Vou chamar de P. Então, Belmiro está atrasado. Belmiro está atrasado é outra proposição. Vou chamar ela de que. Aí vem e, um conectivo, né? Aqui tem o então, que é um conectivo. Se Alcides e Belmiro, opa, vou ler um conectivo aqui, estão ambos atrasados. Então, vê, se Alcides e Belmiro estão ambos atrasados. Se é uma nova proposição, tem um conectivo aqui no meio. Então, ela não pode ser uma proposição. Significa o quê? Alcides está atrasado e Belmiro está atrasado. Mas essas proposições eu já defini aqui em cima. Alcides está atrasado e Belmiro está atrasado. Portanto, isso aqui não é uma nova proposição. É a combinação de duas proposições através do conectivo E. Certo? Então, a aula é chata. Agora, a aula é chata é novo, né? Entrou agora. Então, é uma nova proposição. R. Certo? A gente já vai transpor essa expressão aí, esse parágrafo, para a notação da lógica, tá? Então, o que acontece? Vamos supor que a aula não seja chata, tá? Igual o Xuxa Sasha, né? Chão Xuxa, Xuxa Sasha. Suponha que a aula não seja chata, certo? Ou seja, se eu tenho a expressão a aula é chata,
e ela não é chata, então significa que a aula é chata, é falso, certo? O que a gente pode concluir a respeito de Alcides? Será que a gente pode concluir alguma coisa? Então fica essa pergunta, né? Para isso a gente vai ter que lançar mão do que nós desenvolvemos até agora, certo? Então vamos estabelecer, como eu fiz ali, ó, a simbologia, né, a representação, notação para as proposições que estão ali aparecendo nessa expressão. Então, Alcides está atrasado, vou chamar de P. Belmiro está atrasado, vou chamar de Q. A aula é chata, vou chamar de R. Então, eu tenho três proposições, certo? Aí vamos lá, está escrito lá. Se Alcides está atrasado, então Belmiro está atrasado, não é isso que está escrito? Ó. Se Alcides está atrasado, então Belmiro está atrasado. Essa é a primeira parte. Ou seja, se P, que é Alcides está atrasado, então Q, que é representado por essa expressão aqui, né? Tudo bem, pessoal? Até aí, se tiver qualquer coisa, podem ligar o áudio aí e manifestar, tá? Então, essa é a primeira parte. Tem um conectivo, então. Aí, voltando lá. E. Beleza, Carlos. Então, voltando lá. E. A... Então, o E está aqui, né? Inserimos o conectivo. Aí vem outra parte. Se Alcides e Belmiro estão ambos atrasados, certo? Então, a aula é chata. Então, tem um sim, então. Mas nesse sim, então, tem um E aqui no meio. Ou seja, Alcides está atrasado e Belmiro está atrasado. Então, se P e Q, ou seja, se Alcides está atrasado e Belmiro está atrasado, então a aula é chata, certo? Por isso que fica essa expressão aqui representando aquela expressão da linguagem portuguesa. Bom, para analisar essa expressão, eu vou ter, olha lá, eu tenho um conectivo, dois conectivos, três conectivos, quatro conectivos, certo? Se conectivos for análogo a uma operação, é como se eu tivesse multiplicação, divisão, soma, subtração numa mesma expressão. Então, eu tenho que analisar quais são as combinações possíveis. Por quê? Porque P e Q não são números, são quase, né? Não é tão ruim quanto a variável x. Por quê? Porque só pode assumir dois valores. Então, tem que analisar para todas as combinações de valores possíveis ali, quais são os valores verdades, né, os valores verdade que essa expressão como um todo vai receber, certo? Bom, aí vamos voltar um pouquinho aqui para pensar naquela questão da árvore. Eu tenho três proposições envolvidas. Se eu tenho três proposições, a primeira proposição, que é a P, ela pode assumir valor verdade verdadeiro ou falso, certo? A segunda proposição, que é a proposição Q, ela pode assumir valores verdade verdadeiro ou falso, para cada uma dessas duas possibilidades de P, né? E, por fim, a terceira proposição, que é R, também, para qualquer combinação aqui que tenha, ela pode assumir valor verdade verdadeiro e falso. Então, no meu desenho da minha árvore agora, leva a muito mais combinações, certo? Que são quantas? Vamos lá, um caminho. O primeiro aqui, ó, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. É a primeira linha da minha tabela verdade, ó. Verdadeiro, 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 certo? E aí eu vou montando as demais linhas, a linha 2, a linha 3, a linha 4, até a linha 8. E por que até a linha 8? Porque só tem 8 caminhos possíveis aqui, ó. Esse primeiro, esse segundo, esse terceiro, esse quarto e os outros quatro aqui de baixo,
certo? Simétricos. Então, vamos lá. Vamos fazer uma conta. Quando eu tenho uma proposição, quantas possibilidades eu tenho? Duas. Ela pode ser verdadeiro ou falso, né? Ou isso. Verdadeiro ou falso. Então, uma proposição, n igual a 1, tem duas possibilidades. Quando eu tenho duas proposições, eu tenho aquela árvore anterior, que eu não vou desenhar aqui inteira, mas é mais ou menos assim, né? Certo? Não, ficou ruim, mas finge que ficou bom. Tenho n igual a 2, quatro caminhos, quatro possibilidades. E eu vi agora que para três proposições, esse desenho aqui, né, mostra que a gente tem n igual a 3, 8 possibilidades. Vocês que já estão no terceiro período de computação, já sacaram que isso aqui é 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo. Então, quando eu tivesse quatro proposições, quantas combinações possíveis eu teria? 2 elevado à quarta, 16. E por aí vai. 2 elevado à quinta para cinco proposições, né? 32. 2 elevado à sexta, 64. 2 elevado à sétima, né? 2 elevado a 7, 124, né? E por aí vai. Perdão, 128. 256, 512, 1024, né? Assim que a gente que vai dar justamente os números que a gente já liga automaticamente à memória, né? Porque a memória é justamente, né, o número de posições ali, né, que eu tenho referentes aos bits. E é binário, então essas posições de armazenamento estão associadas a uma potência de 2. Então a gente constrói aqui seguindo esses 8 caminhos aqui, a gente pode construir a primeira parte dessa tabela verdade, que são essas três colunas aqui, ó. A primeira coluna vai indicar os valores verdade de P, a segunda, os valores verdade de Q, e a terceira, os valores verdade de R, e depois eu vou ter que avaliar cada pedacinho dessa expressão. Eu não vou fazer é igual eu não vou fazer uma conta assim, ó, 2 vezes 3 dividido por 7 mais 12 vezes 5. A gente faz de cabeça? Não. A gente vê quanto dá uma parte, depois vê quanto dá a outra parte agora, depois a outra parte, até finalizar. Então, o raciocínio aqui é o mesmo. Então, eu vou calcular as partes. Por que eu não faço direto? 2 vezes 3 é 6. Mas P implica Q tem quatro valores possíveis. Né? É só voltar na tabela aqui da implicação. Então, eu tenho que avaliar, né, todas essas combinações para poder lançar a mão lá naquela tabela. Certo? Então, vamos lá. Construir aqui a tabela. Certo? Daquela árvore eu tirei as três primeiras colunas. Então, isso aqui está ok, está ok, está ok. Certo? E agora eu vou para o primeiro pedaço da minha expressão. P implica Q. Esse pedacinho 1 aqui. Bom, antes de continuar, vamos lembrar de P implica Q. A tabela de P implica Q é causa e consequência. Causa e consequência, ela vai ser da seguinte forma. Se eu tenho a ocorrência da causa e verifico a consequência, é verdade. Certo? Opa, tá errado aqui, esse é o inverso. Se eu tenho a causa e a consequência, é verdade. Se eu tenho a causa, mas não observar a consequência, não tem relação de causa e consequência. Então é falso. De outra forma, é verdadeiro, por definição. Certo? Ou seja, quando a causa é falso, a gente atribui valor verdade verdadeiro. Com isso em mente, a gente pode já preencher os valores daquela tabela verdade maior. Ok? Que é qual? Eu vou olhar aqui as entradas, P e Q. P verdadeiro, Q verdadeiro na primeira linha. Então, eu verifiquei a causa e aconteceu a consequência. Logo, P implica Q é também verdadeiro. A segunda linha se repete.
P verdadeiro, Q verdadeiro. Portanto, continua sendo verdade a implicação. Na terceira linha e na quarta linha, então elas se repetem, né? Pela forma da estrutura da árvore lá. Então é verdadeiro a causa e falso a consequência, em ambas. Ou seja, eu observei a causa, mas não tem a consequência, então não tem implicação. Portanto, a gente atribui aqui valor, verdade, falso. Fizemos metade já da tabela. Em todas as outras linhas, 5, 6, 7, 8, a, a, a causa é falsa. Se a causa é falsa, o valor verdade é verdadeiro, né, da implicação por definição. Então, montamos aqui a terceira coluna, que é essa primeira parte da expressão, que está colocada aí em tela, certo? Vamos para a segunda parte. Por que eu não faço essa aqui? Não é bem essa a segunda parte. Não vou fazer essa porque, para calcular ela, eu tenho que conhecer isso aqui. Então, agora eu tenho que fazer P e Q, que é muito fácil, né, pessoal? P e Q só vai ser verdade quando os dois forem verdadeiros. Ou seja, isso só vai acontecer na linha 1, tá vendo? E na linha 2. Todas as outras, eles são diferentes, ó, VF, VF, FV, FV, FF, FF. Quando os dois são iguais e verdadeiros. Então, P e Q aqui só vai ser verdadeiro nessas duas primeiras linhas. Em todas as outras vai ser falso, certo? Já montei mais uma coluna. Agora eu preciso analisar o que está aqui dentro. P e Q implica R. Então, é a implicação disso que a gente já calculou com R. Qual é a grande coisa que vocês têm que prestar atenção aqui? Que a causa está aqui, ó. E, portanto, a causa está aparecendo numa coluna posterior à consequência. Então, se a gente voltar para aquela tabela anterior, vai dar confusão. Então, é melhor a gente memorizar o resultado da implicação. A implicação é verdadeira quando a causa é verdadeira e a consequência é verdadeira, certo? Ou quando não ocorre a causa. Então, eu vou procurar o quê? Eu vou procurar aqui as situações em que P e Q é verdadeiro, certo? Porque tem que ter a causa verdadeira. São essas duas primeiras colunas. E quando a consequência R é verdadeira, só acontece isso na primeira linha. Então, aqui eu tenho essa aqui verdadeiro, a segunda linha é falso, porque eu observei a causa, que é P e Q, tá vendo? É a causa, certo? Mas não observei a consequência. Então, é falso a relação de implicação. Todas as outras, P e Q, perdão, P e Q, é falso. Quando eu não observo a causa, por definição, a implicação é verdadeira. Então, ficou muito fácil preencher essa linha aí, né? Finalizamos o preenchimento. Agora, o que eu tenho que fazer? A finalização. Essa parte aqui e essa parte aqui. Ou seja, eu tenho que fazer o E dessa coluna, P que implica R, com essa coluna, P implica Q, certo? E fazer o E é muito fácil. Por quê? É só observar quando os dois são verdadeiros, é verdadeiro. Do contrário, é falso. Então, aqui na primeira linha, P implica Q é verdadeiro. E aqui, P e Q implica R é verdadeiro. Portanto, o resultado é verdadeiro. Na segunda linha, P implica Q é verdadeiro, mas P e Q implica R é falso. Certo? Na terceira linha, aí a gente já observa falso. Se uma parte é falsa, o E já é falso. Então, facilita muito aqui agora para o preenchimento. Certo? Na quinta linha, a P implica que é verdadeiro e o P e Q implica R é verdadeiro. Isso se repete para as demais. Tá vendo? Então, aqui todas vão ser verdadeiras. Completamos a tabela, ou seja, S, essa expressão aqui, tá? A gente está chamando isso aqui de S. É a expressão total. Tudo bem? Agora vamos analisar
Eu vou sair aqui para poder apagar, descartar essa bagunça que eu fiz aqui e voltar para a apresentação para ela ficar mais clara. Preencher a tabela. Alguma dúvida com relação a esse preenchimento, pessoal? Se tiver, pode falar, por favor. Por enquanto não, professor. Não falaram nada no Beleza. chat. Ok. Qualquer coisa está no vídeo, né? A maioria de vocês já fez isso comigo em lógica também, então eu acho que vai ser tranquilo. Vamos lá. Agora, qual que é a ideia? Voltamos para o problema original. O problema fala, dada essa expressão S, eu quero saber o que acontece com Alcides, que é o P, né? Se a aula não é chata, ou seja, se R, que a aula é chata, assume valor verdadeiro ou falso. Então, é isso que eu tenho que olhar na tabela, essa situação. Além disso, eu quero que essa expressão seja verdadeira. Se ela não for verdadeira, eu não posso concluir nada sobre ela, né? Então, eu vou selecionar na minha tabela, primeiro, aonde a proposição é verdadeira, que são as linhas 1, 5, 6, 7 e 8. Certo? Ok? Então, esse é o primeiro ponto. As outras eu posso descartar, elas não vão me fornecer nada de informação, porque a combinação faz com que a própria expressão seja falsa, ou seja, como se ela não fizesse sentido. Lógico, tá? Então, eu descarto, que eu quero assumir, eu quero que ela seja verdadeira. Bom, agora, ela sendo verdadeira, eu quero analisar a situação em que a aula não é chata, ou seja, as linhas em que R é falso. Aí agora, dessas linhas que sobraram, que são as linhas 1, 5, 6, 7, 8, eu quero pegar aquelas em que o R é falso. Certo? Quantas sobraram? Essa aqui e essa aqui. Então, de toda essa construção que a gente fez, na situação que eu estou analisando, a única coisa que me importa mesmo são essas linhas 6 e 8. Certo? E o que, que é a pergunta? Eu quero saber o que, que eu posso afirmar sobre Alcides. Alcides é P. Perdão, Alcides está atrasado é P, né? Então, o que, que a gente pode afirmar? Que P é falso. Então, que Alcides não está atrasado. Certo? Porque é falso é falsa a proposição P, em ambos os casos. Então, viram que é interessante? Não parece que a gente consegue tirar alguma informação, né, nessa análise, mas a gente consegue. Então, imagina isso, vamos lá, falando da computação, né? Imagina isso para uma análise de discurso, usando aí, evidentemente, né, poder computacional, da lógica matemática, mas também usando um pouco de inteligência artificial, né? Tem muita coisa que dá para fazer, porque da mesma forma que a gente está analisando uma frase no português, a gente pode analisar uma parte de um código, né? Então, assim, existem vários elementos que, se a gente compreende a matemática que está por trás e alia isso ao poder computacional e as técnicas computacionais, né, algoritmos, né, estratégias de resolução de problemas, a gente consegue fazer muita coisa interessante. Então, fiquem com isso em mente, certo? Que pode ser bastante útil, ok? 5h40. Bom, claro que a gente percebeu que cresce muito rápido o número de linhas. Só tem 3 proposições, já deu 8. Né? E aí eu falei, e se a gente quer analisar, então, uma frase muito grande, pode ser que comece a ficar muito complicado, certo? Uma expressão muito grande, né? Ou um código de computador, né? Ou a consistência de um livro, ou a consistência das jogadas de xadrez, né? De um dado jogador, uma sequência de um jogo de xadrez. Então, assim, começa a ficar muito difícil fazer essa análise, né? Porque cresce exponencialmente. Então a pergunta é, será que eu consigo fazer uma lógica, um cálculo para isso, né, uma fórmula de algébrica, ao invés de ficar fazendo a tabuada, né? Será que eu consigo transitar da tabuada, que é a aritmética, para a álgebra, ou seja, para x, y, z, etc., né, e as relações entre eles, obtendo, né, resultados muito mais poderosos, com menos esforço?
E a pergunta sim, é possível, certo? Para isso a gente vai, então, formular o que a gente vai chamar de cálculo proposicional, certo? Então, a justificativa para isso é a que eu coloquei, ó. Cada sentença que a gente adiciona dobra o número de linhas. Então, isso é uma limitação para a gente analisar situações um pouquinho mais complexas, né? Para contornar essa dificuldade, a gente trabalha o cálculo, ou seja, ele é útil para analisar problemas complexos de lógica, tem regras de dedução comuns na matemática e serve para a gente poder iniciar nosso desenvolvimento de dedução matemática, né? Certo? Para isso, a gente vai ter que fazer algumas classificações. Primeiro, assim como aqui nessa situação, eu só me interessei na situação em que a expressão era verdadeira, porque se ela for falsa não faz sentido, né? Certo? Para mim. A gente vai estar interessado realmente também nessas situações. Ou seja, quando eu tenho situações em que todas as saídas da expressão são verdadeiras. Isso a gente chama de tautologia, certo? Então, quando às vezes alguém fala, não sei se vocês já ouviram, quando você faz alguma construção, né, para tentar fazer um convencimento ao argumento, alguém fala, não, o teu argumento é tautológico, ou seja, você construiu o argumento de tal forma que ele seja sempre verdade. Porque aí é cômodo, né, você fazer um argumento que é sempre verdade, porque não tem como você perder na discussão, né? Mas como a gente não está interessado numa discussão, né, enfim, a gente está interessado realmente naquilo que a gente tem plena certeza, certo? Que não pode ser derrubado, porque a gente está querendo criar sistemas confiáveis, né? A gente está querendo criar computadores, computação, tá? Então a gente está interessado, sim, em situações em que a gente vai trabalhar tautologias, sentenças que são sempre verdade, certo? Um exemplo aqui é essa expressão, P e Q implica P, certo? Então, se a gente construir a tabela verdade, esse padrão aqui você já conhece, então não preciso me preocupar com isso aqui, né? Certo? Eu não preciso me preocupar. Aí a gente vai ter o seguinte: P e Q é muito fácil, é só na primeira linha que é verdade, né? Porque é quando ambos são verdadeiros, e de resto é falso. E agora, se eu for fazer a implicação disso como causa, com P como consequência, eu vou olhar onde? Implicação é quando ocorre a causa, P e Q, e a consequência é verdadeira. Opa, nessa primeira linha é verdade. Todas as outras linhas, a causa é falsa. E, por consequência, a implicação é verdadeira, nossa definição. Então, isso é uma tautologia. Essa expressão é sempre verdade. Significa o quê? Que eu não preciso ter problema, ela sempre é válida, certo? Para qualquer combinação de valores de P e Q. São essas que a gente tem interesse. Quando isso acontece, a gente vai denotar, ao invés da setinha simples de implicação, para a gente diferenciar e saber que a gente está falando de uma tautologia, a gente vai usar uma setinha dupla, tá? Então, de forma geral, quando eu tenho um conjunto de proposições A e outro conjunto de proposições B associados através de implicação, mas é sempre verdade essa implicação, eu denoto assim: A implica B, mas é como tautologia, sempre verdadeiro. E a mesma coisa para a dupla implicação, né, ou se somente se, certo? Fica dessa forma escrito. Só anotação aqui, tá? Bom, dito isso, o que a gente tem que fazer agora? Vamos encontrar tautologias, né? Encontrar tautologias para a gente saber como que depois, a partir dessas tautologias, né, a gente pode afirmá-las, a gente pode utilizá-las para poder desenvolver algum conjunto de prova, de dedução, certo? Uma das tautologias mais simples de se analisar e muito útil, principalmente quando vocês estiverem em sistemas digitais, tá? São as leis de De Morgan, ok? A gente vai ver teoria de conjuntos, a gente vai ver que as leis de De Morgan aparecem lá também, ok? Então, o que elas são? São essas expressões aqui. A negação, certo? Esse símbolo é da negação, né? Do E, de duas proposições P e Q, certo? Ela é equivalente, ou seja, se somente se, a o ou das negações.
Pensa como se fosse uma distributividade. Como se eu tivesse 2 vezes 3 mais 5, é a mesma coisa que 2 vezes 3 mais 2 vezes 5. Só que no lugar do 2 um número, o que veio aqui foi a operação, negação. Certo? Às vezes eu quero sair daqui e chegar aqui para simplificar, ou às vezes eu quero sair daqui e chegar aqui. Isso vai depender dos nossos propósitos. Certo? E a outra lei de De Morgan faz algo muito similar. Ela pega a negação de um ou e fala que isso é equivalente sempre ao e das negações. Então, o que eu faço? Eu inverti o sinal, inverti a operação, né, o operador, inverti o conectivo e neguei as proposições, certo? Bom, já vou mostrar isso aqui para vocês. A gente tem que provar que isso é verdade, né, que isso é uma tautologia, certo? Para tautologias da seguinte forma, que como está mais ou menos colocado aqui, ó, quando eu tenho do lado esquerdo C e D, sendo C um conjunto de proposições, né, e D outro conjunto de proposições implicando outro conjunto de proposições, para ficar mais claro, não parecer uma coisa muito esticada, porque C e D pode ser outra proposição composta. A gente escreve assim, ó, C em cima de D. Isso aqui é a mesma coisa do que está colocado ali, tá? É só uma outra forma de representar. Ou seja, significa que a partir de C e D eu posso concluir as proposições E, certo? Bom, vamos provar uma das leis de De Morgan e a outra fica como exercício para vocês. Vou adicionar um slide em branco aqui. Para a gente poder fazer essa demonstração. O que a gente tem? A gente quer demonstrar a primeira lei de De Morgan ali, a negação de P e Q é equivalente, sempre tautologicamente, né, a o ou das expressões negadas. Certo? Quantas proposições eu tenho aqui? 2. Então, quantas linhas vai ter minha tabela verdade? 2 ao quadrado, 4. Eu vou fazer a primeira coluna P, a segunda coluna Q, e vou colocar aqueles valores verdade. Eu já sei aqui, vocês logo pegam um jeito. Já pegaram, porque todo mundo fez lógica matemática. Todas as combinações, né? Então, são essas aqui as combinações que a gente tem aqui possíveis para P e Q. Bom, depois de P e Q, eu tenho que construir o quê? Das tabelas aqui, das colunas. Essa primeira parte, P e Q. Como eu já falei, P e Q é muito fácil. Ele só é verdadeiro quando ambas são verdadeiros, ou seja, só na primeira linha. Do resto, é falso. Certo? Enquanto, agora, eu preciso negar isso. Tá vendo? Porque tem uma negação aqui. Negar é o quê? É inverter o sinal. Perdão, é inverter o valor. Então, se é V, vira F. Se é F, vira V. E, por fim, eu tenho que fazer o outro das negações. Então, eu até não coloquei, mas poderia ter colocado antes. Eu vou precisar da coluna não P e vou precisar da coluna não Q. Porque para não ficar confundindo, né? Aqui. Então, eu vou negar essas duas colunas. A coluna não P vai ser o inverso dessa primeira coluna. Onde é V vira F, onde é F vira V. E a coluna não Q, o inverso dessa segunda coluna. Onde é V vira F, onde é F vira V. E para finalizar, então, eu preciso fazer não P, que é essa coluna aqui, ou não Q. Quando que essa expressão é verdadeira? Quando ambos são verdade, tá? Ou quando um ou outro é verdade. Então, vamos lá para essas duas colunas. Os dois são falsos, então aqui é falso. Olha, um é verdadeiro, então é verdade. Ah, ó, esse é verdadeiro, então é verdade. E ambos são verdadeiros, verdade.
Aí eu vou comparar agora a coluna do lado esquerdo, que está da expressão, que é a negação de P e Q, e a coluna do lado direito da expressão, que é a negação de P ou a negação de Q. E olha só, elas são iguais. Então, pela nossa definição de equivalência, elas são equivalentes, certo? Aí a gente pode fazer isso para outros, né, para outras expressões, certo? Como eu falei aqui anteriormente, né, eu não gosto de fazer aula muito estendida, eu prefiro a gente fazer mais encontros síncronos e com menos tempo e tentar popular ali o assíncrono. Tô devendo para vocês ainda, tá? Melhorar ali nosso AVA. Mas vocês estão com o livro lá, né? E tem os slides. Então, o que eu queria que vocês fizessem agora? Tente provar a segunda lei de De Morgan, é a analogia do que eu fiz ali, certo? Anteriormente. E leiam sobre o modus ponens e o modus tollens. Vocês já conhecem, vocês já fizeram lógico. E aí eu vou colocar alguns exercícios aí para vocês, tá? Porque a gente já tem agora a condição de fazer alguns exercícios, certo? Lembrando que esses exercícios comporão a nota lá no final do curso, certo? Então já pode ir fazendo. A data de entrega é no final. Não precisa se preocupar, não é para amanhã, não é para segunda. Ao final do curso é importante que vocês façam todos esses exercícios para poder ter uma composição de nota suficiente, certo? Bom, vou parar aqui a gravação, tá, pessoal? Qualquer dúvida dos exercícios que eu vou colocar, aí vocês vão mandando. Alguns vocês já fizeram, quem já fez comigo a disciplina anteriormente, certo? E então a gente vai ser um pouquinho parecido, né, nesse primeiro capítulo, mas aí eu já espero finalizar ele na aula seguinte. Muito provavelmente na aula seguinte eu vou estender um pouquinho mais, talvez 1h20, 1h30, para finalizar esse primeiro capítulo, certo? Tudo bem? Tranquilo, Ok, pessoal? ok, professor. Tudo certo. Beleza, então. Desejo para vocês aí um bom final de semana, bom descanso. Qualquer coisa estou à disposição lá no grupo. Obrigado, professor. Obrigado pela aula. Bom fim de semana pro senhor. Até a próxima. Obrigado, até.